Mostra Teatro e Autoconhecimento, Quem Somos, é uma iniciativa da atriz Kátia Low e foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais. Acontece de 21 a 24 de julho de 2021, gratuitamente no canal do YouTube Kátia Low e contará com participantes de várias localidades como Uberlândia, São Paulo, Belo Horizonte, São Luís do Maranhão, Niterói e São João del Rei. Serão 4 dias de programação com oficinas, espetáculos, performances e painéis selecionados, palestras com artistas e pesquisadores, roda de conversa e bate-papo sobre processos criativos, lançamento de curta e apresentações de painéis. Você pode acessar a programação completa nas redes sociais, @KátiaLowA no Instagram, Kátia Low no Facebook, ou se inscrever no canal Kátia Low do YouTube, onde acontecerão as transmissões da mostra Teatro e Autoconhecimento. Ei, pessoal, boa noite. Estamos começando o nosso segundo dia da Mostra Teatro e Autoconhecimento. Para facilitar aqui, eu vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos medianos até os ombros, estou numa sala preta, de paredes pretas, que é o espaço de teatro, a sala de teatro da Escola Livre do Grupo Pontapé, aqui em Uberlândia, Minas Gerais, a minha casa artística teatral. E é daqui que a gente transmite para vocês esse evento, que é a Mostra Teatro e Autoconhecimento. Hoje, nós estamos começando as palestras que vão colaborar com a reflexão a respeito desses temas. Quero lembrar, dar uma boa noite para quem já está dando boa noite para a gente aqui, que está ao vivo, no canal do YouTube, que está sendo transmitido, e também no Facebook. Pessoal, vocês viram, este projeto é um projeto viabilizado por meio da Lei Aldir Blanc, dos editais da Lei Aldir Blanc do Estado de Minas Gerais. Então, para que o maior número de pessoas receba, se conecte, fique sabendo desse evento que está acontecendo com dinheiro público, eu peço para vocês que puderem curtir este vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o link, para que essa atividade, que é uma atividade gratuita, possa chegar ao maior número de pessoas e que a gente possa usufruir de todo esse conteúdo que está sendo desenvolvido, foi preparado para vocês. Hoje a gente vai abrir a nossa conversa recebendo uma pessoa muito querida e especial, particularmente para mim, mas tenho certeza que para muitas pessoas que estão aqui. Já vou colocar aqui na tela para vocês conhecerem o Dr. Dean e vou apresentar o Dr. Dean para vocês saberem um pouco os caminhos que ele percorre aí para estar aqui hoje falando com a gente sobre autoconhecimento e cura. Dr. Dean Azevedo, daqui de Uberlândia, Minas Gerais, é fisioterapeuta, mestre e doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Especializou-se em diferentes abordagens que envolvem a relação entre mente e corpo, sendo as principais osteopatia,
microfisioterapia, leitura biológica, liberação somatoemocional. Também programação neurolinguística, coaching integral sistêmico, rebirthing e psicoterapia do inconsciente. Dr. Dean, prazer imenso, seja bem-vindo. Olá, Kátia. Bom, eu sou o Dean e eu sou careca, não tenho cabelo na parte de cima, né? Nessa descrição, sou mais branquinho, eu tô de camisa num lugar branco, né? Meio cinza, assim, sentado numa poltrona branca. Eu falo aqui do meu consultório e vamos bater um papo, estou um pouco ansioso aí com a responsabilidade de falar aí o melhor possível, de maneira concisa, um tema tão grande desse jeito, mas de coração aberto para contribuir o máximo possível. Bacana. É até bom já dizer, gente, que o Dean, @Dean Azevedo, vou colocar aqui para vocês, é o canal do Instagram do Dean. E você tem canal do YouTube também, Dean? Mesma coisa, Dean Azevedo. Dean Azevedo. Lá vocês vão poder acessar vários conteúdos, né, que ele compartilha de todo esse estudo, que esse currículo que eu li é só uma parte, tá, gente? Vocês vão conhecer um pouco de tanto que, né, ele é um cara estudioso. Mas então, inclusive, né, que o dia de hoje a gente vai falar nesse encontro sobre autoconhecimento e cura. Então, eu trouxe algumas perguntas para fazer para você, Dean, para a gente abrir, tá, essa conversa com o público. Também vou deixar em aberto o chat, se alguém quiser enviar algum comentário, alguma pergunta, a gente vai trocando. Para a gente começar, eu queria te pedir para falar um pouco sobre se o corpo é um limite para o autoconhecimento e o que é dor? Como que a gente pode usar a dor para o autoconhecimento? Ótimo. Bom, às vezes eu falo um pouco demais, vocês podem ficar à vontade, quem está assistindo aí, para mandar uma questão, Kátia, você também, para eu tentar compor esse raciocínio. Eu venho do estudo do corpo, então a minha primeira formação é de entender a mecânica, a parte densa do corpo. E aí, que se a gente analisar isso hoje em termos médicos, né, quando a gente fala, por exemplo, de dor, quando a gente fala de cura, né, quando a gente fala até de conhecimento do próprio corpo, a gente tem uma parte densa, né? Tem uma parte que é muito significativa, que deve ser pesquisada. Será que existe uma inflamação? Né? Será que existe um pinçamento de nervo? Será que existe um tumor? Será que existe alguma coisa materializada, densificada no corpo? Será que não é um encurtamento muscular, né? Uma contratura? Então, o corpo, ele demonstra uma parte do quem nós somos, né? Agora, essa é a pergunta, ela é muito interessante, porque o corpo, ele é um limite de transição. Olha, veja se eu vou conseguir ser claro, gente. O corpo é uma barreira entre tudo que chega do mundo externo para mim e aquilo que eu crio no meu mundo interno e eu quero externalizar. É justamente essa barreira. Quando aquilo que entra em mim pelos meus órgãos dos sentidos fazem sentido para o meu ser, tá tudo bem. Eu vi, eu ouvi, eu senti algo que para mim faz sentido. Então eu fico bem. Quando eu consigo criar algo, quando eu consigo idealizar uma amostra aqui, né, Kátia? Hora que eu consigo escrever um texto, hora que eu consigo produzir uma peça, hora que eu consigo fazer uma boa encenação, uma boa aula, uma boa palestra, enfim, e eu consigo criar isso e colocar o meu pensar, os meus gestos, o meu tom de voz, nisso eu faço uma transição da coerência entre o quem eu sou para o mundo. E olha, por onde que isso acontece? Isso acontece pelo corpo. Isso acontece pelo corpo, tá? Então, se neste limite há um conflito, né, um conflito entre a informação externa ao meu corpo,
entrando e a informação interna que eu crio, que eu vou externalizar, eu tenho uma dor. Olha que loucura isso. Vamos dar um exemplo desde o mais denso até um exemplo mais sutil. Mais denso. Se eu cair e bati o bumbum no chão, então aquela força do peso do meu corpo em contato com o chão faz ali uma pancada, e essa pancada amassa um lugar no meu corpo, e isso dói, inflama. Então, eu tive uma ação externa, bem física, que aí todo mundo sabe, eu caí, e por isso eu bati esse lugar, e por isso está doendo, né? Então, qual é a cura? Esperar um pouco de tempo, desinflamar, né? Cuidar daquele lugar, e tá tudo bem. Agora, vamos para o mais sutil um pouquinho. E será que as coisas que eu vejo, elas têm um impacto emocional sobre mim? Será que a hora que eu vejo alguém pedindo no semáforo, né, um apoio, porque ele está fazendo uma demonstração artística, às vezes, no semáforo, né, ou está demonstrando que está passando fome, será que isso me sensibiliza quando eu olho isso? Será que me sensibiliza a hora que eu ouço alguém falando, pedindo ajuda de alguma forma? Então, eu tenho uma entrada de informação. Se aquilo mexeu comigo, eu tenho uma resposta. Se for uma resposta compatível com aquela entrada sensorial, então eu fico bem. Ou seja, me emocionou, eu dei um dinheiro, por exemplo, um volume de dinheiro que eu me senti agradecido, a pessoa no semáforo ficou emocionada, riu, chorou, né? E eu me senti no meu papel no mundo. Então, eu acabei de ter uma relação de cura, uma relação ali de não ficar armazenado em mim, essa tensão. Agora, se aquilo mexeu comigo, o semáforo abriu, e eu tenho que sair correndo, né, por algum motivo, e eu fico pensando nisso dias, pode ser que isso vai criando em mim uma angústia, pode ser que isso vai criando em mim o pensar, será que eu sou um bom ser humano? Será que eu não estou sendo egoísta? Será que eu estou participando, né, da vida das pessoas? Então, nesse limite, Kátia, e público, né, que é o pessoal que está assistindo, eu tenho diferentes abordagens sobre dor e tipos de dores, física, emocional, mental, espiritual, no nível mais amplo, né? Eu tenho uma resposta sobre o que eu entendo por ser físico, o que eu entendo por ser emocional, mental e assim por diante. E se eu uso isso no meu dia a dia, eu começo a trabalhar quem eu sou. Eu começo a trabalhar o autoconhecimento, né? Então, acho que para a gente começar a entender essa questão, Kátia, acho que a gente pode trabalhar essa ideia. Será que eu respondi isso? A questão, será que eu abri o raciocínio? Respondeu a questão. Eu vou te dizer que, assim, para mim é muito interessante o que você está falando, e eu vou até compartilhar uma situação que eu vivi na sua presença, que foi, eu cheguei num atendimento e eu falei que eu estava com dor no estômago, e a primeira pergunta que o Dean me fez foi: o que está difícil de digerir na vida como um todo, né? E esse olhar de que não é só o que me atinge fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, né? Que pode me provocar ou não dores no corpo. Eu estou, né, entendendo que é isso que você está falando. E para a gente, ator e atriz, né, é muito importante ter esse conhecimento do que nos chega e como a gente transmite aquilo também, né? Que a gente quer passar para o nosso público. E quando a gente consegue ter sucesso na nossa transmissão, o público se emociona, ri, chora, né, se sensibiliza com a nossa arte, né? Perfeito. E isso é um dos caminhos de cura. Vamos tentar chegar nisso para ser didático e ter um conhecimento embasado nisso. Como que o médico atende, né? Vamos colocar o médico, independente do profissional da área de saúde, mas como é que ele faz? Ele chega,
vai fazer uma pesquisa, vai fazer um exame, teoricamente. Seja vai coletar sangue, urina, etc., vai conversar, ele vai fazer um exame do que está acontecendo. De posse desses resultados, ele vai criar uma conduta. De posse da resposta do corpo desta conduta, você tem uma situação de melhora, não é isso? Né? Ou melhora, piora, ou não acontece nada, e ele vai mudar a conduta, vai indicar para um outro profissional, e assim por diante. Agora, o que acontece num processo de educação em casa? Vamos partir para isso. Quando a mãe está vendo que o filho, né, a filha, não está indo por um bom caminho. Ele pega, ele examina as amizades, ele examina onde está frequentando, ele examina que roupa está vestindo, ele examina, às vezes, até o hálito, né? Se tem ali o cheiro de bebida ou não, etc. Então, examina isso e, teoricamente, vai ter uma conduta. Vai conversar, vai explicar, vai dar uma bronca, vai fazer pensar, alguma coisa vai acontecer, é a conduta. De posse desta conduta, a pessoa vai refletir o que eu quero para mim, né? O que eu vou fazer? Vou mudar a minha ação, quero chegar nisso, tá? Vou mudar a minha ação, vou mudar o meu comportamento, vou mudar o meu hábito e talvez eu me torne uma pessoa melhor, mais agradável, não só para minha mãe, mas para a sociedade. Quando eu leio um livro, o que eu estou fazendo? Eu estou coletando informações. Estou fazendo um curso, igual agora, vocês estão assistindo aqui. O que está todo mundo fazendo, a grosso modo? Estamos coletando informações, estamos filtrando, estamos vendo como serve cada palavra, cada gesto, o quanto aquilo me abastece intelectualmente e emocionalmente. Aí eu vou internalizar isso e vou falar assim, será que isso me serve para alguma coisa? Será que eu estou aprendendo algo? Como eu utilizo isso? Se, através desta mostra, através desta palestra, você consegue mudar um pequeno ato, um comportamento, você acabou de ter algum limite de cura, algum limite de manifestação desta ação introjetada em você e manifestada externamente de volta. É um sistema de retroalimentação. Vamos tentar criar aí uma comparação, uma analogia com remédio. Achou o remédio certo, tomou o remédio, espera ele fazer efeito, e aí você conseguiu manifestar novas ações, voltar ao seu normal. E com o teatro? E com uma palestra? Então, eu chego deprimido. Vamos colocar essa situação. Doido para encontrar alguém, né? Queria que essa apresentação toda fosse presencial, de preferência, um encostadinho no outro, assim, quando a gente fica juntinho, né? E comentando, cochichando, etc. Tá. Aí eu chego deprimido. Chego lá, eu dou uma risada no teatro, eu reflito, eu choro, eu tenho diversas emoções que movimentam uma parte inconsciente, o meu sistema nervoso autônomo, partes que se regulam automaticamente, e eu chego em casa mais relaxado, eu tenho um sono melhor, e no dia seguinte, talvez, eu consiga refletir sobre isso. Será que eu tive uma cura? Possivelmente. Por quê? Cura, gente, é uma palavra que tem muito misticismo na palavra, é uma palavra que os profissionais da área da saúde têm medo de falar, né? Ah, eu não posso falar que eu vou curar você, senão você vai me processar, né? Etc. Mas cura não é assim você se transformar numa pessoa perfeita. A cura de verdade é quando você identifica algo que pode ser modificado para melhor. Que bacana, que bacana. Isso é uma cura. Então, nós precisamos nos curar do olho que coça. Nós precisamos nos curar de uma inflamação. Mas nós precisamos nos curar do egoísmo, da ignorância, da tristeza, do mau humor, do falar excessivamente, de não ouvir o outro. Então, nós precisamos nos curar de cada uma dessas frações. Nós precisamos nos curar mentalmente das crenças equivocadas que nós tivemos, por causa da família que nós tivemos, da cidade que nós tivemos, da religião que nós tivemos. Não é? Se a gente fala assim, é certo
só o que eu aprendi, eu nasci em Tuiutaba, uma cidade perto de Uberlândia. É certo que eu aprendi só em Tuiutaba? E quem nasceu no Japão aprendeu errado? Quem nasceu nos Estados Unidos, na Alemanha e na Suíça aprenderam errado? Claro que não. É certo, se eu sou um africano, cresci dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, então para mim aquilo é o certo. Porque uma outra pessoa não conhece da minha religião, a outra religião é melhor que a minha? Eu só sei ler em alemão, por exemplo, então eu só conheço literatura alemã. Então significa que a literatura indiana, ela é inválida? Sim. Entende? Então, existe uma outra cura, que é uma cura mental. É uma cura das crenças. É uma cura que nos leva para a liberdade. Então, estou colocando um conceito aqui também. Cura é uma identificação de algo que nos torna mais livre. É Quando ótimo. tratamos. Né? E aí a gente chega num ponto central, dentro dessa questão do próprio autoconhecimento, do corpo, etc. Que todos nós sentimos uma necessidade de realização. Isso é do ser humano, né? Estudado amplamente na psicologia. O que nós queremos? Nós queremos nos sentir realizados. Isso vem muito com o sentimento de felicidade, alegria, ser útil, né? Vai nessa linha de raciocínio. E para nos sentirmos realizados, nós precisamos entender o nosso papel no ambiente onde nós estamos. De novo, olha essa analogia de entender o papel, de entender o cenário que nós estamos. Sim. Né? Então, isso nos torna mais próximo do nosso potencial máximo. E essa caminhada, como é antigo também, né, filosoficamente, o que importa não é o final da montanha, é todo o trajeto que você faz subindo a montanha. Então, cada pequena cura que a gente faz, cada passo que a gente dá, ele é extremamente significativo. E aí como que a gente faz para não ficar louco, Kátia? Como, doutor Deus? Como a gente... Porque não é uma loucura? Se a gente parar para pensar assim, ó, olha só, eu tenho o meu próprio corpo e eu peço para o médico examinar o meu corpo. Como que o médico vai saber mais do meu corpo do que eu mesmo? Começa por aí. Excelente. Eu tenho as minhas emoções e eu vou pedir para o psicólogo examinar as minhas emoções. Como que o psicólogo vai saber mais das minhas emoções do que eu? Como que alguém vai saber mais das minhas crenças do que eu? Mais dos meus desejos do que eu? Mais dos meus sonhos do que eu? A gente está delegando, então, esse autoconhecimento para os outros? Como é isso? O que você pensa disso? Exatamente. Se a gente começar a colocar a responsabilidade de tudo que acontece com a gente no outro, e indo em direção à palavra autoconhecimento, né, nós estamos dando um excesso de autoridade para a outra pessoa. Vamos colocar isso no relacionamento? O seu namorado, a sua namorada, sabe mais o que é melhor para você do que você mesmo? Né? Quando tem o conflito da adolescência, seu pai e sua mãe sabe mais o que é melhor para você do que você mesmo? Nessa época a gente fica em dúvida, né? Ainda. É verdade. Então, o que eu estou querendo aqui colocar nessa janela? Que a gente pode ficar louco num sentido de trazer, eu vou usar um termo aqui, gurus para a nossa existência. Trazer filósofos, trazer teorias, que nós fazemos aquela lavagem cerebral, ficamos fanáticos por um determinado tema e vamos perdendo a capacidade crítica em relação àquilo. Aí a gente ficou louco. Eu costumo usar essa definição no consultório aqui, que eu falo assim, professor, Juliano, será que eu estou ficando louco quando eu penso isso, aquilo, etc.? Assim, olha, vou fazer uma definição de loucura pública aqui, já vai ser uma loucura.
Mas eu falo que loucura dentro do consultório é assim, quando você toma uma decisão porque você acha o que o outro achou. Então, assim, você imagina o que o seu namorado, cliente achou, e por isso você já toma uma decisão antecipada. Gente, nada disso existiu. Você achou o que o outro está achando. Em nenhum momento você perguntou, teve fatos, argumentos específicos sobre isso. Tem uma canção, que é de uma linha, né, de música chamada música medicina, que são músicas que têm justamente esse intuito de autoconhecimento, de reflexões, né, curativas, e tem uma delas que fala assim, louco, eu também estou louco, mas eu prefiro ficar assim, porque quando eu estou de acordo, né, quando eu estou concorde com o outro, eu começo a me perder de mim. Perfeito. Você me fez lembrar dessa música. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. Agora, a gente tem uma barreira. Uma barreira, pode ser uma barreira, o termo, pode ser um mapa, que é o nosso corpo. O seu corpo, ele é só seu. Não tem ninguém com o seu corpo. Né? E isso é muito interessante, porque o seu corpo, o seu olhar, o seu sorriso, a sua lágrima são totalmente, exclusivamente seus. E aí que mora a dor, a cura e o autoconhecimento. É no exercício destas questões. No exercício do lugar do meu corpo rígido, que falta alongar, que falta fortalecer, que está flácido, que tem uma estria, que tem uma ruga, que tem uma espinha, né? Que tem um lugar que tem mais cabelo branco que o outro. É nesta análise corporal, que eu começo a entender como eu estou materializando quem eu sou. Quais as minhas necessidades? O que me falta quando eu estou comendo muito? Né? O que eu estou precisando preencher? Que buraco é esse? Por que eu não consigo resfriar a minha mente e dormir? Por que a minha mente está tão acelerada que eu não consigo me desligar dela? Né? Quando eu olho para alguém e aquilo me decepciona, como é o meu olhar? Como é o meu olhar de carinho e de amor? Como é o meu lábio que beija com carinho e o meu lábio que beija com desprezo? Agora eu estou fazendo a transição das emoções materializadas pelas expressões faciais. No teatro tem isso, não tem, Kátia? Bastante. Na PNL também, na programação neurolinguística, que a gente começa a entender que o jeito que a pessoa fala, o tom que ela fala, o gesto corporal tem uma relação com rapport. E é essa conexão que nós criamos. O que, em geral, eu leigamente não sou dessa área, infelizmente, do teatro, né? Mas... Estão abertas, para você, para o teatro. Perfeito. Como que a gente cria esse rapport? Quanto mais o ator, a atriz, consegue respirar, expressar, vestir igual o determinado personagem que quer demonstrar algo, mais a gente se conecta com aquele personagem. Sim. Então, há uma identificação inconsciente quando a gente faz isso tudo igual. Agora, e na vida? Quando eu converso com alguém, eu estou olhando no olho? Ou se eu tenho interesse na pessoa, assim,
uma paquerinha. Esses dias minha filha me criticou, fala paquerinha, que essa palavra não existe mais, enfim. Mas... A gente é cringe. Exatamente. Então, a hora que você tem essa percepção, você olha na boca da pessoa, o que você está querendo dizer a hora que você olha na boca? Né? Tá conversando e olhando na boca, o que você está querendo dizer? Né? Você está conversando e buscando uma inspiração. Eu estou aqui conversando e olhando assim para cima, estou buscando uma inspiração de algum lugar. Né? Então, o corpo, ele vai representar isso. E aí que estudar o seu corpo, e aí eu estou falando muito para você aqui também, que serve para qualquer pessoa que esteja assistindo. Estudar o seu corpo numa peça, onde ele dói, estudar a sua expressão no espelho, a sua velocidade de fala, o seu gesto com a mão, tudo isso tem uma simbologia extremamente significativa. E treinar isso é terapêutico quando você tem que fazer uma conversa decisiva na sua empresa. Será que você está conseguindo transmitir o seu recado no tom de voz, no olhar? Será que você está falando racionalmente e com o coração, emocionalmente, usando os dois hemisférios cerebrais? Porque nós temos essa tendência também, Kátia. Nós temos as pessoas que são mais racionais e as pessoas que são mais emocionais. E tem várias correlações com isso. Algumas coisas a gente não muda da pessoa, mas ela pode treinar para ficar cada vez melhor. A gente teve aqui, por exemplo, muitos, na Escola Livre do Grupo Pontapé, muitas pessoas procuravam o curso de teatro com esse interesse de trabalhar a sua expressão, não de ser um artista da cena, né, não de ser um profissional, mas pelo contrário, de se expressar no meio onde vive, né? De reconhecer a sua expressão, facilitar a sua expressão. Sim. Vou falar 2 exemplos comuns. O primeiro, fisicamente, vem uma pessoa no meu consultório e ela está com dor. Né? Eu atendo muitas pessoas com dores, em diferentes lugares, né, Kátia? A Kátia me conhece também nessa linha. E a pessoa, ela chega aqui e eu falo para ela, olha, como você está sentindo, às vezes, seu pé, seu bumbum, sua cabeça, e a pessoa não tem a noção que ela está literalmente torta. Que aquele lugar onde eu estou tocando está doendo, ela não sabia que estava doendo. Aquele lugar que eu estou tocando está rígido, ela não tinha percebido que está rígido. Então, fisicamente, nós precisamos identificar algo para ser trabalhado. Né? E emocionalmente, o que o psicólogo faz muitas vezes? Ele dá nome para a emoção que você está sentindo em determinado momento. E isso te ajuda a trabalhar aquela determinada emoção. O que eu sinto pelo meu pai é raiva. O que eu sinto pelo meu pai é medo. O que eu sinto pelo meu pai é respeito. A hora que você começa a dar nome para aquela situação, você começa a entrar num processo terapêutico. Né? Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui da Aline, né? Então, o que é ser livre para você? Perfeito. Uma pergunta maravilhosa, né? Essa. A liberdade é quando você não mais está preso ao mundo externo e ao seu corpo. Para mim, isso é liberdade. Tá? Vou tentar explicar isso melhor. Quando você age de acordo com o mundo externo, com o que você vê, ouve ou sente fisicamente, você está pondo a sua atenção naquilo. Concorda comigo? Que você está agindo porque você está vendo aquela coisa. Você está agindo daquele jeito porque você está ouvindo. Você está agindo daquele jeito porque você está preso, amarrado, etc. Então, você está conectado, a sua atenção está naquilo. Você está livre? Não, você está agindo deste jeito porque aquilo está acontecendo. Quando você está com a mesma atenção, não na algema na sua mão, mas você está preso no seu olho porque o seu olho não é verde, você está preso no seu corpo porque o seu corpo não é o corpo de modelo, você está preso na sua ruga porque você agora tem ruga e antigamente você não tinha. Quando você está preso no seu carro,
na sua moto, nas suas posses, nos seus certificados, no seu diploma, você está pondo a atenção naquilo. Você está preso naquilo. E isso não é ser livre. Ser livre é quando você consegue trazer o externo para dentro de você e trazer o que você tem dentro de você para o mundo. E, gente, isso é muito artístico. Isso é muito artístico. É quando você tem a sensibilidade de olhar, ouvir algo, sentir o objetivo daquilo, se conectar com aquilo, mas não querer ser aquilo, nem querer que aquilo seja diferente. Aquilo só é. E você também é assim, você só é. Você não é maior, melhor, branco, preto, gordo, magro, agora, entre aspas, na moda, né? Heterossexual, homossexual, mais 50 tipos de estilos diferentes. Você não é isso, você talvez esteja assim em determinado momento. A liberdade, ela é muito mais ampla do que isso. É não estar preso nem ao que você... A prisão interna, tá? Vou dar o exemplo da classe de saúde. Então, às vezes, o próprio médico está preso ao CRM, né, o Conselho Federal, Regional de Medicina. E talvez ele não consiga, está tão preso nisso, em rótulos, leis e várias coisas, que ele não consegue manifestar num consultório todo aquele trabalho que ele gostaria. Ele está preso nisso. Uhum. Entende isso? Às vezes, um padre está preso a toda a hierarquia da Igreja Católica, e nem sempre pode ser que ele consiga manifestar toda a espiritualidade extra isso, convencionalmente. Então, é uma pergunta e tanto sobre a liberdade. E eu diria que se ficar isso para você hoje já, né, qual é o seu próprio conceito de liberdade, o que é ser livre para você, eu vou devolver a pergunta, o coach faz isso, tá? E é ser livre para você, e se você, vou acrescentar, o que é ser livre? Uma pergunta, né? E de acordo com o que você acredita, você vive essa liberdade? Você executa suas ações a partir daquilo que você diz que acredita? Aquilo que você professa? Né? Será que algumas pessoas, vamos colocar, eu não sei se é o exemplo da Kátia aqui, mas ela poderia falar assim, eu não vou fazer essa mostra, eu não vou convidar essas pessoas, eu não vou convidar porque eu não sei se eu vou receber um sim, eu não vou fazer porque precisa de mais tecnologia, eu não vou fazer porque eu não sei quantas pessoas vão estar assistindo, eu não vou fazer porque eu não sei se recurso financeiro vai dar. E a pessoa, ela está preso nas objeções e não no propósito. E aí eu vou fazer essa mesma pergunta. Você está preso nas objeções? Ou você está preso no propósito? Ou você não está preso? Né? Como que você tem agido? E aí eu estou vendo aqui uma segunda questão. Né? E os remédios cabem nas suas terapias? Vamos por partes. Remédio, tem um estudo científico para cada remédio. Cada remédio cabe em algum lugar. O que não cabe é o remédio mal prescrito. Ou seja, é aquele remédio que não está claro o fim dele, o objetivo daquele remédio. Agora, existem remédios que são homeopáticos, florais, quânticos e antibióticos, anti-inflamatórios, etc. Então, remédio é uma palavra grande. Existem remédios que são férias. Uhum. Você vai tomar um relaxante muscular ou você vai ter uma boa noite de namoro, comida e sono? O que vai te relaxar? Qual é o seu remédio? Então, vamos pensar primeiro no que é o termo remédio. Entende isso? E isso tem muito a ver com essa questão do autoconhecimento, da cura, da dor, e até de quanto é remédio assistir um teatro. Quanto é remédio levar uma pessoa para passear? Não é? Eu acho que cabe aqui essa pergunta.
Então, essa é a primeira. E as suas terapias? Eu não tenho terapia nenhuma. Eu aprendi com alguém algumas coisas. Então, eu vou mudar essa questão, porque eu não tomo posse dessas terapias, até porque eu detesto esses rótulos. Assim, eu faço várias coisas. Se for pensar em termos de papel, tem muito papel. Eu nem uso. Se eu colocar minha sala para vocês aqui, eu não ponho um papel, porque eu acho que é só papel, muitas vezes. Então, a questão é, terapias, elas têm que ter um fundamento. Eu acho que cada um deve se conhecer, no mínimo, para saber se ele precisa de um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, um médico, se ele precisa de férias, se ele precisa de alguém do lado para chorar. Entende? Tudo isso é terapia. Né? Agora, não é porque uma pessoa... e eu não estou desmerecendo quem tem título, tá? Não é porque uma pessoa está rotulada como terapeuta por algum tipo de conselho que necessariamente ele é o melhor terapeuta para você. Volta nas questões anteriores, da sua própria liberdade. Né? Então, se você está com alguém que te faz refletir, mudar um hábito, mudar um comportamento, você acabou de fazer uma terapia. Por isso que é um termo tão genérico. Uhum. Se você fez um jejum, você acabou de fazer uma terapia. Entende? Se você passou a noite em claro, vendo a série que você mais queria, que você estava ansiosa para poder ver a noite inteira, e passou a noite inteira assistindo, e a hora que você terminou a série, sabe, você olhou para o teto, abriu os braços, deitou na cama, e falou, meu Deus, eu não acredito que era esse o final. Isso é terapia. Muito bom. Agora, a gente tem que analisar, e eu volto na questão da liberdade, nesse sentido, eu preciso necessariamente estar doente, estar totalmente curado. O que eu necessito para eu me sentir melhor? Entende isso? Aí eu acho que a gente está diante de uma questão fundamental. Né? Quando eu estou no meu relacionamento, eu estou nele porque eu me sinto melhor. Quando eu leio um livro, eu estou lendo aquele livro porque eu me sinto bem com aquele conhecimento. Uhum. Então, o que é... Aí entra o tema que eu ficaria, assim, maravilhado se eu visse os artistas colocando isso de maneira sutil. Entende? Para que cada um faça essa reflexão quando vê uma peça. Uhum. Para que cada um construa esse cenário. E olha quantos cenários diferentes, conforme a idade, conforme a vida, a época a gente tem. E especialmente agora, em que a gente está tão conectado, não é isso? Sim. Olha, quantas pessoas vão assistir esse vídeo em um mês? Depois vocês olham no canal. Nós estamos conectados, certo? Mas eu estou aqui sozinho na minha sala. E eu aqui. Então, nós precisamos discutir isso. E discutir isso também, o que é o teatro online, qual é o acesso que nós temos à sensibilidade, como que nós vamos trabalhar o quem somos através da arte, que é uma outra linguagem. Tem pessoas que aprendem com A é igual a B e C mais D, sabe, uma linguagem matemática. Tem que ter um diagnóstico, tem que ter uma terapia específica, tantos meses de terapia, etc. Tem essa pessoa. Mas o artista, que eu acho que é o público principal aqui, ele é uma pessoa que precisa sentir. Então, ele precisa estar trabalhando essa conexão que não é numa linha totalmente racional. Ok? Kátia? Está no campo da subjetividade, né? Eu achei muito legal o que você falou, porque tem um teatrólogo brasileiro, né, que é o Augusto Boal, e ele fala que todos
artistas, né? E você falou isso de uma outra maneira, que é a gente expressar a nossa liberdade, né? A nossa decisão, estar de acordo com aquilo que a gente quer, expressar isso, é a gente fazer arte, né? E eu acho que é legal o que você está falando, porque tanto para nós artistas quanto para o público, né, o campo do subjetivo, do sensível, né, é algo que é a busca do artista para se conectar com o seu público. Então, no fundo, a gente está falando de nós, de quem somos nós, somos esses seres sensíveis, né, que precisam dessa terapia que seja assistir uma noite inteira de série ou caminhar com o pé na relva, né, na grama, né? Muito bacana. Os nativos, eles usam um termo muito interessante, que eles chamam de medicina. E é medicina tudo aquilo que traz para você um bem-estar, que tira você daquele lugar, que é tudo que você falou até agora, né? Daquele lugar que te desequilibra e que, pelo que eu estou entendendo, acaba nos trazendo dores, esse desequilíbrio, né? Perfeito. E aí você chegou num ponto-chave que eu estou de olho aqui na hora, porque eu falo, assim, eu gosto de conversar dessa conexão. Tem mais uma pergunta, eu vou colocar aqui, mas você comenta aí. Eu vou falar sobre a natureza. E nós, seres humanos, temos uma determinada natureza ao longo de evolução de anos, né? E isso é biológico, é científico. Então, nós somos esse conjunto de tudo o que foi gerado no mundo pelos nossos antepassados. E nós somos a natureza. O ser humano, ele jamais está separado da natureza. Isso não existe. Não há vida humana sem sol, sem oxigênio, sem natureza. E por isso que nós podemos e devemos conectar a nossa saúde à naturalidade. E eu vou acrescentar a espontaneidade. A doença, ela tem uma relação com o ser falso. Ser falso com o outro e ser falso consigo mesmo. É quando você não é espontâneo. Você não manifesta para as pessoas próximas, para o mundo, quem você é de verdade. Isso é doença. Então, você ser natural, espontâneo, você ser coletivo, perceber que você nunca está sozinho em nenhum lugar. Isso é cura. Tá? Existem filosofias que dizem que se uma pessoa está sozinha, ela está doente. Não importa qual é o argumento que ela usa. Se ela consegue viver junto com os outros, dar e receber, partilhar, ela é saudável. E eu colocaria isso para pensar no próprio índio, colocaria isso para pensar nas formigas, colocaria isso para pensar nas abelhas, colocaria isso para pensar nos lobos, nos pássaros e nos seres humanos. Por que os seres humanos são considerados aí no topo da escala evolutiva? Porque nós aprendemos uns com os outros. Porque nós usamos o conhecimento dos nossos antepassados para estarmos aqui. Então, cabe a nós bem utilizarmos tudo que foi gerado antes de nós e gerarmos algo que acrescenta para o mundo a partir de nós, para aqueles que virão no futuro. E isso é uma continuidade, que é a continuidade da saúde, da natureza e da conexão. Quando a gente se coloca neste lugar, não há mais morte. Porque nós sempre estivemos aqui. E aí, a configuração da nossa mente começa a modificar. Esse vai ser um bom assunto para a gente conversar na próxima encontro, hein, Dean? Perfeito. Tá ótimo. Eu fico muito agradecido.
Não, mas antes de você despedir, eu tenho uma última pergunta aqui, que aí você responde num minutinho e a Vamos gente... ver se eu dou conta. É uma dica que a Kátia Bizanotto que está pedindo. Tá. Artistas ficaram mais ansiosos, deprimidos na pandemia, pela falta do contato com o público, que nem todos podem pagar uma terapia. Tem alguma dica? Fantástico, né? Então vamos por partes aqui nessa questão, né? A ansiedade e a depressão. Você colocou muito bem. A ansiedade é quem vive o futuro. Só é ansioso quem acha que domina o futuro, né? Não viva o futuro, viva o agora. Essa é a primeira dica, tá? Menos tempo no futuro. O deprimido é quem vive no passado. Você colocou as duas pontes aí. O deprimido é aquele magoado, ressentido, que tá, o mundo era tão bom do jeito que era, né, etc. E agora, a nossa realidade, nós não sabemos o futuro, e o passado não existe mais. Então, realmente, nós temos um combo grande de pessoas deprimidas e ansiosas. Agora, a pandemia, ela não precisa ser pandêmica internamente, no seu mundo e na sua casa. E não me interpretem mal neste sentido, mas nós vamos seguir regras da sociedade, da ciência, da política, da economia, etc. Mas nós podemos, né, e devemos trabalhar para o momento presente não ser mais limites. Os artistas jamais tiveram tanta possibilidade, na minha opinião, de transmitir ao vivo todo o conhecimento deles. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que tem um monte de teoria e não sabe falar, não tem expressão facial e não sabe demonstrar esse assunto. Então, artistas, sinceramente, para mim, vocês deveriam estar trabalhando absurdamente, trabalhando, fazendo cenas para o médico que vai mostrar no consultório a realidade dele, ensinando ele a oralidade, ensinando ele a se comunicar. E isso serve para os dentistas, para os terapeutas, para todo mundo e para as empresas, colocando sensibilidade na comunicação, que agora é online. Tá? Só quem está no presente, trabalhando, lendo, fazendo, não está deprimido e não está ansioso, porque está no agora. Quem está no futuro está ansioso. Quem está no passado está deprimido. Então, a dica é única, trabalhe e sirva o outro. Quando você está fazendo algo pelo próximo, quando você está fazendo algo para o mundo, quando você está trabalhando, sua energia está no agora, você está na ação. Você não pensa no futuro e no passado. Quanto mais você ficar no passado, mais deprimido. Quanto mais você ficar no futuro, mais ansioso. Então, a dica de verdade é seja espontâneo, seja espontânea. Comece a trabalhar o seu próprio conhecimento sobre si mesmo. Olhe mais vezes no espelho. Olha pelada, de frente, de um lado, do outro lado. Olha no espelho quando está triste, olha no espelho quando está alegre. E começa a projetar o seu papel na vida presente. Começa a projetar o seu cenário, né? Você quer atuar em que palco nessa vida? Né? Como que você está representando, né, o seu papel de acordo com a sua família, de acordo com a sua realidade, seu estado, sua cidade, etc. Então, a dica é teatralize, ponha sentimentos, ponha arte no seu dia, do começo até o fim. Se você tivesse uma peça teatral, como seria o café da manhã? Como seria o almoço? Como seria a hora de dormir? Entende? Comecem a exercitar isso. Kátia, agora sim. Eu vou deixar aqui ao vivo o convite para a gente bater um próximo papo, porque esse assunto tá bom até. Tá ótimo, vai ser um prazer imenso. Você bom, tá me chamando e eu tô topando. É só então, marcar data e horário. Beleza. E eu aproveito, então, né, digo para o pessoal para ficar antenado aqui também no canal, se inscrever no canal do YouTube para receber essas informações, conhecer as redes sociais, @DeanAzevedo, para vocês também se conectarem com o Dean. Eu, antes de deixar você dar suas palavras finais, eu vou lembrar, pessoal, que a gente vai encerrar essa transmissão e, na sequência, vai começar a próxima transmissão,
que é a palestra Xamãs, os Contadores de História, com o estudioso de xamanismo Léo Artesi. Então, Dean, deixo com você as palavras finais do nosso encontro de hoje. Perfeito. Gente, para finalizar, eu gostaria que vocês imaginassem as crianças que vocês conhecem ou que talvez convivam. Vocês acham que as crianças estão preocupadas com o que era o passado, 2 anos atrás? Vocês acham que as crianças estão preocupadas com o futuro? As crianças, elas vivem o momento presente com o máximo de intensidade. Elas olham para você, elas choram, elas querem comida e elas manifestam aquela espontaneidade. E todo mundo fica vidrado nas crianças. Todas as pessoas gostam das crianças por causa dessa espontaneidade. E quando uma criança chora muito, o que a gente fala para ela? Respira. E a gente faz... Olha a cena, sabe? Você solta, vai. Puxa. Solta. Isso. Aí você abraça, passa a mão no coração e fala, isso, respira, calma, tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é, respira, tá? Calma, sabe? Aproveita cada minuto agora das palestras, sabe? Reflete sobre isso. Aconteceu uma ansiedade, seja falta de dinheiro, pessoas doentes, política, economia, respira. Calma, passa a mão no seu coração, sabe? Você tem tudo. Tá? Nós, os seres humanos, eles têm tudo. Nós não precisamos, de maneira nenhuma, de tudo aquilo que achamos que precisamos. Reflita sobre o que você sabe? E cada vez mais precise menos. É isso. Gratidão. Gratidão. Beijo para vocês. A gente se encontra em breve, tá? Tá ótimo. Muito obrigado. Tá? Tchau, tchau. Pessoal, eu vou encerrar essa transmissão e a gente vai abrir outra sala para a próxima palestra. A gente se vê lá. Muito obrigada. Deixa eu ver.